Olá, muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa. E vou-lhe dizer que a conversa de hoje é um tema que, para a maioria de nós, é um tema pouco agradável de se falar, eu diria até assustador. E falando pela minha pessoa, é mesmo daqueles temas que eu nem gosto muito. Mas, em termos profissionais, cá estamos nós então para abordar o tema da morte. E porquê? Porque vai ocorrer já no próximo ano, em fevereiro, 21, 22, 23 e 24 de fevereiro, na belíssima cidade de Guimarães, o primeiro Congresso Internacional A Morte, Leituras da Humana Condição. Bom, porquê que será que se vai fazer um congresso sobre este tema? O que é que motivou? É por isso que vamos ter a conversa nos próximos minutos com estes dois convidados que eu passo desde já a apresentar. Eugénia Magalhães é presidente da comissão organizadora deste congresso, mas também do IACGO, o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização, um instituto que foi criado em dezembro de 2017 e que já tem mãos à obra para mostrar que não está aqui para ficar parado, mas para avançar em todas estas questões importantes para a vida da Igreja e também para todos nós. Depois, com ela está o Frei Herculano Alves, é franciscano capuchinho, é também biblista, vai ser um dos oradores deste congresso, vai abordar ali a temática morte e Bíblia. Já vamos perceber que se calhar a morte pode começar na Bíblia, nascer de lá, mas a vida também. Bom, não sei. O Frei Herculano é que é especialista nesta matéria e vai falar connosco sobre tudo isto. Portanto, está convidado a ficar também nesta conversa que é nossa e é sua. Desde já, obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite e estarem aqui. Eugénia, se calhar começava exatamente por si, para perceber o que é que motivou o Instituto, recém-formado, não é? Quase a fazer um aninho. Sim, de existência, portanto, a ficar de parabéns brevemente, mas o que é que motivou a realização deste congresso? Então, olá. Antes de mais, começar por agradecer a oportunidade que a Ângelos TV nos está a dar para podermos fazer aqui, sumariamente, a apresentação deste evento, que já está a ter um grande impacto e isso deixa-nos muito felizes. Tentando situar, o Instituto de Estudos Avançados em Catolicismo e Globalização tem como principal finalidade proporcionar à sociedade, em geral, nacional, internacional, científica, não científica, crente, não crente, crente de diferentes religiões e de diferentes confissões religiosas, temas da cultura que sejam pertinentes e que tenham efetivamente a ver com a vida das pessoas, por forma a que cada um individualmente possa ter ferramentas para a sua vida e também para a sua vida em sociedade e também para a sociedade. Ajudar a refletir, ajudar a investigar, a refletir e a dialogar sobre temáticas que são significativas. E é neste contexto que nasce o Congresso. Quando elegemos o tema da morte, pareceu-nos logo de imediato que seria um tema por si mesmo fascinante. Se quisermos numa primeira linha de água, tem a ver com a nossa vida. Nós somos seres mortais, faz parte do cotidiano, todos nós ao longo da nossa vida, mais direta ou indiretamente, lidamos com as questões da morte, reagimos de forma muito diferenciada a esta temática, uns com mais medo, outros negando a sua própria existência ou procurando negá-la no seu dia-a-dia, outros não, outros ansiosos para que esta temática venha para a frente da reflexão, e isto numa primeira linha, a colmatar com uma situação que é, ela própria, fascinante também. Nós, no estudo da morte, só podemos chegar a um determinado limite. Depois há aquele limite intransponível que nós não podemos abordar, porque isso não está dentro da nossa própria condição. O que foi evidente para nós, Instituto, é que há três grandes realidades que estão abaixo desta linha de água, são mais profundos e que precisavam de ser postos à superfície. E, muito resumidamente, tento explicar. Por um lado, nós temos uma realidade que nos indica que esta temática está carente ainda de reflexão.
tem a ver com a vida das pessoas, mas ela passa muito na sombra da vida das pessoas. Por outro lado, nós sabemos que já há investigação feita. Nós temos todas as áreas da ciência a fazerem investigação, e boa investigação. Filosofia faz, história faz, teologia faz, as ciências da saúde fazem. Quer dizer, há toda uma multiplicidade de ciências a fazer esta investigação. Contudo, consideramos nós, e esta é a percepção que nós temos, é que estas diferentes ciências ainda fazem uma investigação muito centrada sobre a sua própria área científica. Há muito pouca partilha e, por outro lado, há muito pouco conhecimento desta investigação que é feita. Portanto, um dos grandes objetivos, uma das grandes apostas, e felizmente nós estamos a conseguir pelo programa que já temos em mãos, é de pôr em 3 dias as ciências todas a falarem conjuntamente e ouvirem-se, a escutarem-se sobre esta temática. O que é que está a ser feito, o que é que está a ser questionado, o que é que está a ser refletido, o que é que falta fazer. Por outro lado, e é o terceiro pilar, nós temos uma sociedade que sofreu mudanças muito significativas nos últimos tempos e que é uma sociedade de informação, é uma sociedade que, pelos vistos, cada vez mais aposta na tecnociência, é uma sociedade que parece querer ainda assim prolongar de tal maneira a vida até às últimas consequências, a avaliar muitas das vezes pelas questões das políticas sociais, económicas, pela biogeontologia, pelo sistema último dos processos médicos e da evolução da própria medicina, e que, portanto, apesar do tema estar aqui pertinente e passar por todas as áreas da sociedade, ela mesma está carente desta reflexão. Falta fazer esta reflexão, até porque nós diariamente somos chamados a tomar essas posições também sobre a própria vida. E é juntando estes 3 blocos que se construiu este programa que nós queremos oferecer, porque é de facto colocar estes 3 grandes pilares em diálogo e em reflexão. É curioso nós percebermos, quando ligamos a televisão, que garfada entre uma batata e outra, nós temos milhares de imagens a passar-nos sobre a morte. Às vezes nem sempre dignamente respeitadas. Há sempre esta questão, estamos a abusar do tema da morte? Estamos a manipulá-lo? Como é que hoje a morte, como é que ela transparece na nossa sociedade? Como é que eu, que sou portuguesa, tenho esta representação mental da morte? Se calhar um italiano tenho de certeza de forma diferente. Quem vive no Japão, com certeza também. Quem vive na América Latina, na América do Norte ou do Sul, terá outras representações culturais sobre a morte, sobre os ritos, sobre a forma como nós, por exemplo, vemos o envelhecimento. Não é? Se nós, sociedade, olhamos para o envelhecimento como uma doença, isto diz muito sobre a representação que nós temos sobre a morte, sobre toda esta dimensão. Ainda hoje, a caminho daqui do vosso estúdio, ouvi esta notícia, quer dizer, nós, hoje, Portugal, neste ano, temos o maior número de mortes de idosos de há uma década para cá. Falta, de facto, nós refletirmos sobre isto. E de forma que este é, amplamente e sucintamente, o grande objetivo e que, felizmente, conseguimos ter, até ao presente momento, um programa que vai oferecer nestes 3 dias esta amplitude toda que vai desde a teologia, à antropologia, à sociologia, às ciências da saúde, à economia, ao direito, à gestão, às questões, por exemplo, militares. Como é que é a morte hoje tratada na dimensão da preparação para um combate ou, por exemplo, num teatro de guerra? Como é que a comunicação passa a temática da morte para o exterior?
como é que ela é tratada nos meios de comunicação sociais, nas redes sociais, como é que ela é tratada, sobretudo no universo das artes, que é muito interessante e que este programa vai oferecer, que vai desde a literatura. Como é que a morte é tratada na literatura infantil? Como é que os nossos maiores poetas, escritores, que mensagem, que narrativas sobre a morte é que trouxeram? A morte na dança, que vai estar aqui com alguns painéis interessantes, que vai desde o Flamengo a um workshop que vamos oferecer sobre a dança e as grandes peças de dança que nós temos ao longo da história. Como é que a morte foi tratada? Como é que a morte é tratada no cinema? À noite nós vamos ter, nas 3 noites, 3 programas culturais diversificados, que um é precisamente a projeção de um filme, em que haverá um comentário científico sobre a análise desse filme. Também um espetáculo que apresentará também esta pertinência da morte, abordado no sentido da arte em termos do canto. E, por último, teremos também o programa E Deus Criou o Mundo, que vai ser gravado diretamente de Guimarães, no Congresso, em que vamos ter as 3 grandes religiões a falarem sobre a temática da morte. Portanto, o cristianismo, o islamismo e o judaísmo. Portanto, é um programa tão amplo, mas que cumpre este objetivo inicial que eu estive a falar. Temos parceiros importantíssimos, que são as diferentes universidades. Temos imensas universidades, desde a Aberta, a Universidade de Lisboa, a Universidade Nova, a Universidade Católica, a Universidade do Minho, com os seus investigadores, com os seus representantes, e temos universidades estrangeiras que vão desde o Japão, a universidades de Espanha, de Itália, com oradores muito significativos que têm feito trabalho ao longo da vida sobre este tema e que vão passar pelas diferentes áreas, quer, como eu já disse, desde a teologia à ciência médica, e, portanto, há aqui uma amplitude e uma riqueza de investigação muito grande. Paralelamente a isso, e não posso deixar de dizer o nosso grande agradecimento à Câmara Municipal de Guimarães, que desde o dia em que nós fizemos a proposta para que fosse este congresso realizado em Guimarães, nos abriu a porta e tem sido uma parceira à altura, superando todas as expectativas. E, portanto, aquilo que nós estamos a solicitar é às pessoas não perderem esta oportunidade. O que é que vos motivou a realizar este congresso, o primeiro internacional em Guimarães? Tem a ver com um dos objetivos do Instituto. O Instituto, desde a sua matriz inicial, nunca foi um instituto que quisesse estar fixo num determinado local. Nós temos que apostar muito que a cultura percorra o nosso país sempre que isso estiver ao nosso alcance. E, portanto, para nós era simbolicamente significativo e cumprir este objetivo logo desde raiz. Quando este é o nosso primeiro congresso e que o nosso primeiro congresso não fosse realizado na sede onde está neste momento o Instituto, que é na área da Grande Lisboa, mas que pudesse ir aos diferentes sítios do país. Se queremos fazer isso ao nível da investigação, ao nível da formação, das jornadas, portanto, o congresso teria de ser fora de Lisboa. E, portanto, até pelo dinamismo que a própria Câmara de Guimarães tem ao longo do tempo demonstrado, pareceu-nos justo fazer esta primeira proposta exatamente a este município. E pelos vistos foi uma excelente aposta. E foi uma boa aposta. Vamos introduzir o Frei Herculano Alves na nossa conversa. E, Frei, por tudo aquilo que a Eugénia Magalhães acabou de dizer, dá para perceber que o tema morte está presente em tudo o que é a nossa vida, no nosso dia-a-dia, e que vamos então, uns enfrentam, outros vão fazendo de conta que até não veem, e portanto vai-se passando ao lado e à sombra. Se desde que nascemos, Frei, a única coisa certa que temos é que vamos morrer, porque é que temos tanto medo de abordar este tema?
Nós temos várias perspectivas acerca dessa questão, porque há duas perspectivas fundamentais, pelo menos. Mas eu começaria pela humana condição, porque de facto está no título do Congresso, e é de facto o tema da morte não se explica sem nós irmos à Bíblia, ver qual é, segundo a palavra de Deus, a humana condição. Eu tenho aqui Gênesis 2:7. Gênesis 2:7 diz assim claramente: o Senhor formou o homem do pó da terra. Pó da terra. Pó da terra. E insuflou-lhe pelas narinas o sopro da vida. E o homem transformou-se num ser vivo. Ou seja, nós somos deste mundo, da terra. Não somos celestes. Não somos eternos, portanto temos uma condição que se caracteriza pela caducidade, pela temporalidade, e, portanto, a nossa vida é limitada. E quando chegamos ao limite, chamamos a isso morte. Portanto, essas duas, a nossa peregrinação sobre a Terra está entre essas duas etapas. A primeira, que é o nascimento, e a última, que é a morte. Portanto, a morte, para mim, é aquilo que dá sentido à vida, ou seja, que pode mudar, se quisermos, o sentido da vida. Mas, em primeiro lugar, temos de ter em conta que, de facto, aceitar a nossa humana condição, eu costumo dizer muitas vezes, é a maior virtude humana e cristã. Aceitar que o Criador me fez assim e dizer: Senhor, eu agradeço porque me fizeste como quiseste. Quiseste que eu fosse assim. Agradeço este tempo de vida que me dás, ou desta pequenina peregrinação de mais ou menos anos, e esta é a maior virtude que existe. A maior virtude que existe é aceitar o que Deus me deu. Deu-me assim, fez-me assim, caduco, temporal, limitado no tempo. Agora, claro que esta visão, vista por uma filosofia de tipo existencialista, seria uma tragédia. O ser humano é criado para a morte, disse o Sartre e outros existencialistas da história da filosofia. O ser humano não é criado para a morte, ele é criado para a vida. Por isso, o título do meu tema lá no Congresso vai ser O Deus da Bíblia. 2 pontos. Deus da vida ou da morte? Ora bem, ele é o Deus da vida, porque me dá a vida. E, em segundo lugar, ele é o Deus da vida, porque depois deste termo da vida terrena, cá de baixo, ele abre-me uma porta. A morte é uma porta aberta. Não é um túmulo, não é chegar ao nada, não é chegar ao pó. Porque depois deste pó, de que fala também o capítulo 3, 19 do Gênesis, Cristo deu-nos uma perspectiva para o mundo do além. Uma perspectiva que já está também já no Antigo Testamento. Podia ler aqui um texto de Job, por exemplo. Podíamos ver o 2 Macabeus 7, os 7 irmãos, filhos daquela grande mulher, mãe de 7 Macabeus, que diz que o Deus criou-nos para a vida eterna. Ora bem, esta vida eterna é vista no judaísmo e, portanto, na Bíblia, é vista como uma perspectiva de eternidade. E esta perspectiva de eternidade, portanto, no mundo do além, no mundo depois da porta, a porta que chamamos morte, essa vida, em todas as religiões e culturas, é vista como imortalidade. A imortalidade, ou seja, o ser humano não é criado para a morte, porque depois daquela porta há uma outra vida continua. Uma vida misteriosa, mas todo o ser humano, pelo menos aqueles que não se confessam claramente ateus, acreditam que há algo mais para além da morte. Historicamente, todas as religiões e filosofias e culturas aceitaram a imortalidade. Conhecemos os gregos, enfim, os romanos, toda essa gente,
o culto da morte, os cultos dos mortos, tudo isto está ligado perfeitamente a esta chamada imortalidade. Qual é a diferença entre a ideia de imortalidade e a ideia cristã de imortalidade? É que o cristianismo chama a essa imortalidade ressurreição. Aí está toda a diferença. Se no Antigo Testamento, em Job e depois nos Macabeus e noutros textos, com o judaísmo rabínico, sobretudo, e do tempo de Jesus, sobretudo com os fariseus, não é? Os fariseus foram os nossos pais na fé e na verdade da ressurreição. Nós temos aí uma porta aberta que Jesus Cristo esclareceu. Para um judaísmo rabínico, o céu, o mundo do além, depois da morte, era visto como um mais deste mundo. Ou seja, uma vida melhor que esta, mas um pouco à maneira desta. Em que é que o cristianismo é diferente do judaísmo, desse judaísmo rabínico, dos fariseus? É que depois da morte não há apenas um mais desta vida, uma vida melhor do que esta, há uma vida completamente nova. Há uma regeneração. E regeneração, como diz a palavra, quer dizer um novo nascimento. Há uma ressurreição. A ressurreição e a imortalidade são dois conceitos. São os conceitos que têm algo de comum, mas o conceito de ressurreição vai imensamente à frente ou a mais do que a ideia de imortalidade. Portanto, o cristianismo dá-nos esta visão perfeita e então, de algum modo, para terminar, talvez, não sei se está na hora, eu diria que para o judaísmo e as religiões antigas, a morte é assim uma espécie de saudade do passado. Ou seja, a pessoa no além, depois desta vida, sente saudades da vida do mundo de cá. No cristianismo é exatamente o contrário. O cristão que vive já nesta vida tem saudades do futuro. Por isso é que se diz que quando nos entregamos completamente a Deus e verdadeiramente não temos medo deste caminho de morte, porque ele é apenas essa tal porta que o Frei referenciava de passagem para uma outra vida, uma vida plena, para uma ressurreição. Exato. Então é a tal saudade do futuro. Já sabemos o que nos espera de bom. Sabemos o que nos espera de bom. Temos a certeza. Temos fé, temos a certeza de que vamos ressuscitar, temos uma vida nova. Mas completamente diferente desta. Frei, é importante esta dimensão que o Congresso vai dar, de abordar as várias áreas e tocar este tema das diferentes e variadas abordagens que ele vai ter e tendo até um momento ecuménico, diria eu, sobre esta matéria. É importantíssimo porque sobre a morte, como foi dito já, há imensas visões até a morte também é um negócio para algumas pessoas que vivem desse negócio, naturalmente, e aí é importante que vivam, mas, sobretudo, para nós cristãos, este congresso parte de um ambiente cristão, neste sentido, que é um grupo cristão que organiza. Eu penso que esta visão cristã, que se deve dar também neste ambiente, será um modo de dizer, de alguma maneira, a presença cristã no meio da ciência, no meio de todas as visões culturais que vão aparecer aqui, tanto na literatura como nas artes, etc. Eu estou um bocadinho agora metido no mundo da literatura do século XVI e XVII. É imensa a literatura do século XVI e XVII que está ligada à morte. É muito interessante ver como as pessoas viviam esta vida em função da morte. Portanto, esta vida tem que ter uma mundividência da morte. Ou seja, a vida não é que Deus nos criou para morrer, não somos existencialistas, Deus criou-nos para viver neste mundo e para ver ainda melhor no outro, no mundo do além. Não é? Então esta perspectiva dá todo o sentido à vida deste mundo, à vida do aquém, à vida de agora, não é? Portanto, a morte
é que de alguma maneira nos ajuda a viver melhor agora. Nos dá uma perspectiva de uma vida completamente diferente. Não como uma vida, diríamos, puramente animalesca, que às vezes também podemos ser tentados a vivê-la, mas viver numa perspectiva de um mundo que é a vida, diríamos, quase que angélica, diríamos assim. Portanto, as saudades do futuro, eu quero dizer é isto. Nós viemos de Deus, viemos do céu, diríamos de alguma maneira. Deus deu-nos aqui um estágio nesta vida terrena, fazemos aqui um estágio para merecermos a outra ainda melhor. Este é o Deus da vida e não o Deus da morte. Para a mensagem final, Frei Herculano, pode ficar essa questão de que depois daquela porta fica aquilo que sempre sonhamos e esperamos no futuro? E tudo isto tem a ver com temas muito variados, como é o messianismo, não é? Messianismo e outras ideias teológicas. Mas eu diria que vivamos de tal maneira esta vida sobre a Terra que estejamos preparados para viver a outra. Porque se não fizermos o estágio agora com o Deus da vida, nós depois não saberemos viver com o mundo do além. Muito bem. Teremos até medo de entrar lá porque não sabemos como é. Isso é um pouco a ideia do inferno. Pois, exatamente. É que a pessoa não sabe estar lá, não sabe quem é que vai encontrar e não vai, portanto nem entra. Portanto, nem quer entrar. Portanto, o estágio desta vida é muito importante para fazer da morte uma porta para a alegria, para a felicidade eterna. Obrigada, Frei. Eugénia Magalhães, para terminar, ainda estão a decorrer as inscrições para este congresso. Onde é que se podem inscrever? Há um site do próprio congresso, exatamente, basta procurar Congresso Internacional Morte, tudo junto, .pt, e estarão lá todas as notícias, todas as informações, quer do programa que está a ser gradualmente construído, portanto ele já está sumariamente muito completo, mas obviamente há sempre atualizações, as diferentes notícias, a informação sobre os oradores, sobre as inscrições, está tudo no programa. Muito bem. Para finalizar, mensagem final lá para casa. A mensagem final e decorrente daquilo que nós estivemos aqui a dialogar, esta, no entender do Instituto, é, sem sombra de dúvida, um tema que vai ser abordado de uma maneira intercultural, interreligiosa. Vamos perceber que a forma como nós olhamos a morte diz muito como vivemos o nosso dia-a-dia e, sobretudo, estará muito de um bocadinho de cada um de nós humanos neste congresso. Somos nós que também vamos estar lá. Portanto, convidamos mesmo todos a inscreverem-se, desde os técnicos que têm que lidar com estas realidades, quer com toda a sociedade, porque falamos da morte, falamos de nós. Tem a ver connosco, tem a ver com a nossa vida. Muito obrigada aos dois por terem vindo. É assim que vamos chegar ao final deste Matinais. Estivemos então a falar do primeiro Congresso Internacional, a Morte. Leituras da Humana Condição é o tema. Vai decorrer de 21, 22, 23 e 24 de fevereiro de 2019 em Guimarães e é um congresso que de facto não deve perder. Apenas e só, porque quando chegarmos àquela porta, do outro lado vai estar algo que nós vamos querer conhecer com toda a certeza, mas se tivermos medo, não queremos nem entrar. Até amanhã, fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.